Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Agência. Hoje a gente está de casa nova aqui, no espaço novo, que a gente nunca gravou antes. E cara, como quem não sabe, eu sou o Juan e esse é um espaço para a gente trocar ideia sobre marketing, sobre empreendedorismo e o mundo dos negócios, né, das pessoas que estão inseridas nesse mundo do marketing. E hoje eu tô aqui com o André, dono da Almi Brands. Almi Brands, né? Falei certo? Exatamente, Almi Brands. Exatamente. É uma agência especializada em branding. E, cara, eu espero que o André aí traga muito insight pra gente, muito aprendizado bacana, que a gente possa é, nutrir essa comunidade, né, de empresários hoje do mundo do marketing com muita informação legal aí pra gente hoje. Cara, André, seja muito bem-vindo de novo. E me conta aí, cara. Me conta como que começou essa ideia, de onde surgiu a ideia de abrir sua própria agência, de onde surgiu a ideia de abrir a Almi Brands, por exemplo. Maravilha, Juan. Obrigado pelo convite mais uma vez. É uma honra estar aqui com você. Eu? E eu fundei a Almi tem 2 anos só. Eu já Legal. venho de uma trajetória na área de comunicação, na parte principalmente do design. Sou designer de formação, então desde 2010 Nossa, que eu atuo na área. 15 anos aí de marketing, Já tem um bom de tempo design, já. que doideira. E aí eu acabei me especializando em design de marca. Uhum. Lá para 2019, 2018, 2019, me especializei em identidade visual para marcas. Legal. E quando foi, em 2023, talvez até uma evolução natural, eu fui para o branding. Uhum. E aí eu me tinha muito como artista, né? O designer tem essa questão de se sentir um artista na criação e pegando mais essa parte estratégica da marca, eu percebi que eu poderia agregar muito mais para os negócios dos meus clientes. E Legal. foi aonde eu fundei a Almi, especializada em branding, posicionamento de marca e aumentar a percepção de valor dele, não somente através do design, mas também através dessa questão de como você se mostra em toda a comunicação do seu negócio. Nossa, que legal. E é uma área que vem antes de você, né? Com É uma área certeza. que vem antes do marketing. Então a gente faz esse posicionamento, entende qual é o propósito do negócio, qual é a essência dele, como é que ele vai comunicar, qual vai ser o tom de voz, como é que a gente pode utilizar os arquétipos também na comunicação. Então toda essa bagagem me trouxe para ajudar o meu cliente com mais profundidade e ele ter resultados melhores, não somente na parte visual, mas em toda a comunicação, em todo o branding que ele precisa para que a empresa dele tenha uma percepção de valor elevada no Que mercado. legal, que legal. Cara, você falou que são 15 anos de design, né? E assim, quando você abriu a Almi, você já foi com aquela pegada de, cara, agora eu preciso criar uma agência de brand mesmo, ou ainda foi nisso? É porque no início da minha agência, eu tenho uma agência de tráfego. E no início da minha agência, eu queria atender todo o nicho de tráfego. Todo mundo que precisava de tráfego, eu queria atender. Então, eu generalizei total a agência. Só que depois de um tempo, a gente precisou nichar. Então, a minha especialidade foi para cafeterias no início, e eu comecei por ali, aí indo para restaurante e tudo. E hoje, por mais que eu atenda um nicho, assim, uma quantidade muito maior de público, de empresas diferentes, o nicho que eu especializado era, que eu me especializei era muito melhor. Eu tenho uma facilidade muito mais estratégico para lidar com cafeterias do que com outras empresas. Então, assim, pensando nisso, no início ali, que você veio do design e tudo, você já abriu a Almi pensando no brand ou você no início ali ainda era uma agência de, cara, vou fazer uma agência de design a princípio, depois foi migrando para o brand? Como é que funcionou isso, essa migração, assim, ó? Entendi. Eu sempre fui um designer freelancer. Uhum, Então, todo cliente que chegava eu atendia. legal. Mas chegou um momento que eu acabei me especializando no mercado de eventos, de casamento, 15 anos. E aí, pegando encontrando esse mercado, eu percebi que tinha muito a desenvolver para clientes de alto padrão, Uhum, digamos assim. legal. Então, o que a noiva quer ver? Glamour, quer ver marcas mais sofisticadas. Uhum, Mesmo que aquele meu cliente não seja um cliente high ticket, ele quer parecer ser uhum, um cliente high ticket. Então, essa transição foi até natural porque eu percebi que somente a parte do design não trazia esse valor todo para ele. Ele tinha que desenrolar na parte da copy, ele tinha que entender quem ele era. Então, o branding vem sobre isso, né? De uma uhum, percepção clara para entender o que o seu negócio é. E comunicar isso, né, para o mercado. legal.
Então, no começo, teve esse desafio, sim, de entender se eu era uma agência de design, se eu era uma agência de branding, mas trazendo profundidade para os projetos, os clientes foram entendendo que tinha muito mais camadas para ser explorada além do design. Clientes me procuram pelo design? Sim, me procuram, Legal. mas eu faço o esclarecimento para ele de que somente a parte do design não vai resolver o problema dele. Ele quer se comunicar melhor e o design é uma das ferramentas. Eu acho assim. Acho interessante, a gente estava comentando ali a respeito sobre a diferença de marketing e branding. Eu acho interessante a gente passar isso para o público também, porque às vezes o público acha que brand é uma estratégia de marketing, mas eu acredito que são áreas totalmente não opostas, áreas que se complementam e eu acho que o brand vem antes do marketing, se eu não me engano. Então, Exatamente. será que você pode explicar mais para a gente assim, como que funciona hoje o quesito de marketing versus branding? Não é quesito marketing versus branding, Ah, é realmente um complemento. legal. Para você que tem uma agência de marketing, de lançamento e de tráfego pago, Uhum, quando você já pega um projeto que entendeu quem o cliente é, o que, que ele faz, qual é a missão dele, quais são as palavras-chave que você pode utilizar dentro da sua estratégia de divulgação, é muito mais fácil. uhum, Então, o branding vem antes do marketing, para que o marketing, quando pega um projeto, ele já tenha o entendimento completo do que aquele negócio é. Então, você vai entender melhor quem é o seu cliente uhum. através do branding. Então, vem um projeto bem completo para você ter, a partir dali, a forma de como você vai se comunicar com o público-alvo desse cliente. Cara, que E legal. são várias camadas dentro disso, Aham, né? Tem os arquétipos, tem o tom de voz, tem a parte de como você vai olhar para os concorrentes uhum. também, que também fazemos uma pesquisa com os concorrentes, os stakeholders. Então, fica muito mais fácil você fazer o seu trabalho com um projeto de branding que vem antes. Legal. Então, pelo que eu entendi, o brand é meio que um diagnóstico que você passa pro seu cliente. Porque, às vezes, o cliente tem uma marca dele, tem a empresa dele, só que ele não tem uma comunicação clara com os clientes dele. Então, eu acho que o brand entra nisso de dar um diagnóstico de como a pessoa tem que se posicionar, como que funciona a concorrência, tem que ter aumentar a proposta de valor do seu cliente em relação ao cliente dele, entendeu? Acho que é isso que eu entendi. Exatamente. Branding é percepção de valor. Uhum. Então, quando você pega um projeto que já tem o entendimento de qual a percepção de valor que você vai passar para o mercado, fica muito mais fácil de você conseguir, através do seu trabalho de comunicação de marketing ou da parte de tráfego pago, fazer os criativos. Então, Legal. tudo já é estruturado para que você pegue o trabalho e seja muito mais fácil para você executar. Cara, muito legal, muito legal. Gostei muito dessa explicação. Eu acho que deve ter ficado bem claro para a pessoa em casa, mas eu acho que brand é isso. Brand é você sentar com o cliente e passar todo aquele diagnóstico do que ele precisa fazer, como melhorar a comunicação dele com o negócio. Então, é meio que aumentar a proposta de valor em cima da marca dele. Correto? Exatamente, Juan. Legal. Nossa, muito legal. E através de clareza, né? Uhum, O cliente tem uma marca, ele já roda aquela marca, ele já trabalha com aquele produto ou serviço há um bom tempo, mas ele não sabe comunicar isso de uhum, uma forma que o cliente dele entenda de forma clara, com um posicionamento diferenciado também. Então, também tem essa questão de como a gente vai diferenciar aquela marca no mercado. Não uhum. é somente estruturar para que ela seja mostrada, não. A gente busca os diferenciais, busca o que torna aquela marca única, para que quando for divulgada, o cliente perceba esse diferencial e tenha uma conexão maior com aquele produto, com aquele serviço. Que legal, legal. E assim, qual a diferença hoje entre uma marca bonita e uma marca que realmente constrói, uma marca que tem brand, uma marca que construiu uma percepção de valor em cima ali para os clientes? A diferença de quem não fez um brand bem estruturado no início da sua empresa, no início ou no decorrer da empresa, para uma empresa que hoje não tem isso bem claro dentro da cultura dela. Eu percebo que esse grande diferencial é a profundidade do negócio. Uhum, É como ele comunica isso com o público, como ele toca o público desse cliente. legal. Então, só a beleza ali, só o design bonito, ele é legal, ele Uhum, funciona também. Mas quando tem profundidade e aquele design comunica essa profundidade do negócio do cliente, uhum. é muito mais fácil dele comprar.
E o brand não é só sobre beleza, é sobre venda. Então, o cliente entendendo melhor o que aquele negócio é, quais as camadas que tem por trás daquele serviço, daquele profissional autônomo ou daquele produto, eles entendem melhor o que vai ser beneficiado por aquele produto, por aquele serviço. Que legal, E gerar uma aí, conexão maior, né? exatamente, brand também é conexão. Então, a gente busca conectar todos esses pontos que o cliente às vezes não enxerga. A maioria das vezes ele não enxerga, ele acha que o produto dele é o principal, e não, de repente ele pode ser o principal veículo de venda. E é Legal. aí que entra o branding pessoal também, né? Que a Nossa, legal. gente acaba aproveitando o dono da marca, o porta-voz da marca, para vender aquele produto ou serviço. Cara, muito legal mesmo isso de brand. Assim, é uma coisa que eu preciso me aprofundar, é algo que me encanta mesmo o brand. Inclusive, no início da minha agência, a pessoa que desenvolveu toda a minha marca, ele fez umas 2 reuniões com a gente para a gente ter fazer esse brand de escolher arquétipo, escolher cores, o que a gente queria de passar de valor da empresa. E eu acho interessante a gente comunicar isso para o público, conversar um pouco, por exemplo, sobre os arquétipos dentro daquela entrevista que você faz com o seu cliente, onde você mostra todos os arquétipos que ele pode seguir para ter uma conexão com o arquétipo específico e seguir aquela cultura na empresa dele. Então, assim, Exato. se hoje sai, é uma pergunta difícil, mas você sabe, por exemplo, de cor, quais são todos os arquétipos que tem, assim, para passar para o cliente, assim. Eu lembro bem pouco, eu lembro detalhes dessa entrevista não, desse encontro que eu tive com o design no início da minha empresa. Que ele me apresentou os arquétipos tudinho, mas eu não lembro a certo que arquétipo que eu escolhi para minha empresa, entendeu? Então, assim, acho legal a gente falar um pouco sobre esses arquétipos e como as pessoas conectam a empresa dele em um arquétipo específico desse, entendeu? Perfeito, Juan. Os arquétipos, eles são padrões universais, né? A gente se conecta com as marcas ou com as pessoas mesmo sem saber o porquê que você se conectou com ela, né? Às Legal. vezes é uma fala, às vezes é uma vestimenta, às vezes é algum detalhe que você viu na pessoa que te encantou e aquilo ali fez você se conectar com ela. Ao todo, são 12 arquétipos principais, né? Isso. Segundo a teoria junguiana. Mas tem outros também que a gente pode explorar na comunicação. Os principais e os mais usados são do sábio, da governanta, do, do criador, Uhum. do cuidador, do fora da lei, do Eu herói. lembro desses aí. Então, são 12 arquétipos que o Jung ele, apresentou para gente e que conectam marcas das pessoas e as pessoas às marcas. Então, provavelmente, o seu arquétipo pode ser o criador, pode ser o fora da lei também, que é algo mais disruptivo. E aí, através dessa comunicação arquetípica, o seu cliente se conecta mais com você e você mostra de forma intrínseca, ali, não às vezes tão explícita, o que você é em essência. Por Legal. exemplo, a Harley Davidson usa o arquétipo do fora da lei, ou do aventureiro também. Então, a Red Bull também usa o arquétipo do aventureiro. Então, é aonde você se mostra de forma intencional, sem ser tão explícito. Legal. E aí isso gera uma conexão sem precisar você vender diretamente. Isso é muito legal. É para isso que os arquétipos servem e funcionam na comunicação. Quais os arquétipos que seguem hoje na Alme? Principalmente o arquétipo do cuidador. A Alme acabou se especializando em clínicas, área da saúde, beleza e bem-estar. Então, o arquétipo do cuidador, daquela pessoa que está ali para servir, está ali para ajudar, está ali para acolher, está ali para olhar de forma profunda para aquele cliente, para aquele paciente. Legal. Então, principalmente é esse. E também o sábio, que é quem explica, que é quem traz o conhecimento para as Eu pessoas lembro disso. Eu acho entenderem. que eu escolhi esse, inclusive, da arquétipo, assim, na minha empresa, do sábio. Esse é muito legal. E aí tem que produzir conteúdo para você Aham. fazer valer esse jus desse arquétipo. Certeza, certeza. E assim, cara, falando um pouco de cliente agora, você citou que trabalha com clínicas e acho que a especialização da Alme hoje é clínica de estética e em geral ou Da área da inclusive saúde de também. saúde, tá? E assim, falando um pouco de cliente, tem algum cliente marcante hoje na Alme que você entrou assim e fala, cara, esse cliente, assim, por mais que seja, nossa, esse cliente me deu trabalho, não, esse cliente que foi muito fácil, mas um cliente que marcou realmente assim sua história, você fala, cara, eu vou lembrar desse cliente pro resto da vida. Tem vários clientes que marcaram.
Eu costumo falar que a gente não faz somente clientes, a gente faz também amigos. Então, os clientes que entram no nosso negócio, eles acabam continuando a amizade e continuando trazendo feedbacks. Legal. Sempre que precisa, eu estou sempre disponível para ajudá-los. Então, a gente começa o projeto, mas como é branding, tá no infinitivo, ele não termina, né? Então, Legal. sempre que o cliente precisa de alguma ajuda, eu estou disponível para solucionar. Seja detalhes a respeito da comunicação, seja como é que ele vai fazer o tráfego pago, como é que vai ser a parte de social media, o site, às vezes procura querendo mudar o cartão de visitas. Então, toda essa parte de comunicação a gente ajuda ele para sempre. E tem vários clientes da área de casamentos, fiz muitas amizades. Tem um cliente em especial, inclusive ele é da Moai também, que é o Alex, ele é da Sweet Drinks. A gente fez esse projeto, é um case que foi no começo do ano passado, a gente fez o lançamento da marca, foi um rebranding que a gente fez para a marca dele. E sempre que eu estou em eventos e ele tá lá com o bar, com o open bar dele, a gente grava vídeos, a gente se conectou de uma forma muito profunda. E é algo que a gente continua trabalhando juntos. Então, o branding ele vem por etapas. Então, a gente faz uma estratégia de marca, validou aquela estratégia, ela já aconteceu no mercado, vamos para a próxima. Então, vai surgindo sempre uma demanda para que eu possa estar atendendo e ajudando esse cliente. Que legal. E O o Alex, negócio dele, o Alex, ele tem um negócio que é um bar, meio que o bar vai pra festa, então ele leva o bar dele pras festas de casamento ou eventos, esse tipo de coisa. Exatamente. Legal, legal. Ele estava agora no Moai Awards. Eu Ele vi que estava essas fornecendo lá Legal. os drinks para o evento. E eu conheci através da época do casamento. Eu trabalhava muito na área de casamentos e ele me procurou para fazer o rebranding do logo dele. Ele me procurou realmente para fazer a parte de identidade visual. E eu entreguei um projeto completo de brand, na qual ele executou lindamente. A Sweet Drink saiu ali, sei lá, de 10º no ranking ali das melhores bares de open bar de Brasília, e hoje deve estar entre os 4 primeiros. Caramba, que legal. Isso em 1 ano e meio. Então é algo muito forte. O cliente executando o projeto de brand, ele tem resultado visível no aumento de ticket, na visibilidade, por exemplo, no Instagram. A comunicação que vai depois com o pessoal do tráfego, com o pessoal do marketing, é muito mais assertiva. Por quê? Porque ele deu um passo para trás, para olhar para dentro do negócio e como que ele gerava valor, não somente para o negócio dele, mas para o cliente dele. Se você olhar o Instagram dele, você vê que realmente é algo de alto padrão e o cliente dele virou fã da marca. Cara, Então é isso que um projeto de branding traz, essa percepção de valor para que o negócio seja muito maior de verdade. Não somente no visual, mas ele aconteça e traga resultados palpáveis e financeiros para o cliente, né? Legal. Eu acho que empreender é muito sobre isso. Acho que o mundo dos negócios é muito mais sobre gerar conexão genuína com as pessoas e com os outros negócios do que você realmente tentar ganhar dinheiro em cima, ver aquele cliente só como uma bolsa de dinheiro que vai te gerar valor financeiro. E voltando àquele assunto que você falou da beleza, ele tinha um feed muito bonito, era bem estético, assim, mas não engajava. Não se conectava com o público dele, né? Ficava uma coisa meio artificial, meio distante. E quando ele começou a tanto gravar conteúdo, quanto trazer vídeos e conteúdos mais profundos, falando como é que funciona o drink, como é que faz um drink, né? Quais são os ingredientes, como é que é o bastidor. Então, a gente, numa estratégia de branding, a gente traz isso também. Ideias para o cliente implementar para que o negócio dele seja melhor percebido no mercado. Cara, que legal. Realmente, acho que eu tive uma conversa disso com o Guto sobre esse diagnóstico que a gente tem que passar para o cliente. Eu acho que sua agência faz isso de uma forma muito, muito bem estruturada e bem feita. Então, cara, realmente parabéns. É um excelente trabalho. Obrigado. Uma excelente agência e, porra... Desculpa xingar, não posso xingar aqui. Mas falando agora um pouco assim sobre, ainda sem sair um pouco da área de clientes, eu acho importante a gente deixar isso claro para as pessoas, porque eu tive muita dificuldade nisso. No início da minha agência, por exemplo, eu comecei a prestar serviço para uma dentista, uma doutora de consultório odontológico. E, cara, no início a gente começou investindo R$ 500 para ela, e no primeiro mês a gente gerou um retorno de R$ 2.500 para ela. Uau! Só que antes eu não tinha isso tanto de dar esse diagnóstico quanto, como que eu posso dizer, alinhar expectativas do cliente. Então, por mais que tenha gerado, um ROI de 5.0, 5 ponto alguma coisa, em cima do valor que ele investiu,
ela não gostou. Ela achou que foi baixo, entendeu? Ela falou, cara, mas só gerou isso. Porque ela fechou 2 consultas, ela investiu R$ 500, fechou 2 consultas, e essas consultas geraram um valor para ela de R$ 2.500. E assim, o erro foi meu de não ter alinhado expectativas com ela. Eu acho importante a gente conversar, para deixar claro para o público, como que a gente alinha a expectativa de cliente hoje. Por exemplo, o cliente chega hoje na Alma Brands. Vocês vão passar um diagnóstico, vão conversar com ele a respeito, vão tentar passar uma proposta de valor maior para a marca dele, mas ao mesmo tempo vocês têm que alinhar a expectativa do cliente. Ele não achar que está fazendo um negócio e acha no final, quando vocês entregarem o produto final, ele achar que, porra, não, achei que isso ia ser ia gerar um valor muito maior para mim do que gerou, entendeu? Então, como que você alinha a expectativa dos clientes hoje que chegam na aula? A gente faz um onboard, né, explicando exatamente o que a gente vai fazer com o projeto dele. Uhum. Então, essa questão de alinhamento de expectativa é muito importante porque o cliente acha que a gente vai vender por ele. E não é, a gente vai trazer uma clareza maior para que ele possa, através das estratégias de marketing, de posicionamento, se vender melhor. Legal. Aumentar a percepção de valor para ele poder, sim, aumentar o ticket, para ele poder expandir, para ele poder contratar melhor. Então, entendendo quem é o negócio de verdade, o que é esse negócio de verdade, ele tem mais clareza para decidir. Então, é esse o trabalho de posicionamento de marca. É trazer clareza, trazer essa percepção de que o negócio dele pode muito mais do que ele está visualizando. Uhum. Então, é isso que a gente traz, essa clareza mesmo, Percepção em cima essa luz em cima do negócio dele. Legal. E aí, claro, vem junto o design, vem junto estratégias para ele se posicionar, para ele entender o que vai trazer de benefício para o cliente dele. Então, esse alinhamento de expectativas é algo muito importante, mas desde o começo a gente deixa bem claro. E esse seu caso aí é um caso que realmente precisava ter conversado melhor, porque não é só uma campanha que vai mudar o negócio dele. É um conjunto de fatores, de campanhas, de tráfego orgânico também que pode funcionar para o negócio dele, para que ele tenha resultados melhores a pequeno, médio e longo prazo. Uma campanha, ele já gerou isso, se ele continuar fazendo essas campanhas, ele vai ter resultados melhores. E é isso que a gente prega. Não é somente vou lançar uma nova marca, é o que vai acontecer depois desse lançamento. Legal. E é onde a gente, em parcerias com as agências de marketing e de tráfego pago, acaba trazendo esse resultado para o cliente melhor. Legal. Então, não acaba quando a gente finaliza um projeto de marca. A gente continua assessorando esse cliente para que o pessoal que vai pegar de social media, de tráfego pago, do site, a parte de offline também, porque às vezes tem outdoor, buzzdoor. Então, tudo isso a gente alinha com os profissionais para que o cliente tenha um resultado ainda melhor. Legal. Cara, muito legal. Então, o legal da Almi Brands é que vocês... É um projeto de longo prazo. Sim. Não é um projeto que vocês pegam aqui, entrega o negócio para o cliente e pronto, e ele se vira. Vocês vão acompanhando por todas as etapas que o cliente tem que passar na área de marketing para gerar resultados. Exatamente. É uma consultoria de marca que a gente presta para ele, com início, meio e não tem fim. Legal. A gente entrega o projeto, mas a gente continua trazendo essa consultoria para que ele não se perca do projeto, não se perca do que a gente construiu ali. Tudo é validado pelo cliente. Não adianta a gente fazer um super case, sendo que ele não aprove. Então, tudo que ele viu dentro do nosso trabalho faz sentido para o negócio dele. Então, ele validou e aí ele tem que dar continuidade nesse processo de valorização da marca dele. E aí todos os pontos de contato vão contar para isso, né? Muito bom, muito bom. Você falou um negócio legal agora que é sobre processos. Eu sei que em toda agência hoje existem processos diferentes. Eu acho que o segredo de um sucesso de uma agência hoje é ter processos bem estruturados. E assim, eu queria te perguntar, numa agência de branding, como funciona todo o processo, desde do dia que o cliente entra até o dia que o cliente não sai, que o cliente continua ali. Então, o cliente entra, vocês dão esse diagnóstico e por quanto tempo mais ou menos dura esse acompanhamento do agência de branding com o cliente? O cliente, ele chega geralmente a partir de ou indicação ou através de networking, raramente vem da internet. Legal. Então, essa conexão pessoal
é muito importante para dar continuidade no processo que a gente faz dentro da agência. Isso é muito importante também, isso de gerar, de vir de uma pessoa que já conhece, porque já gera uma conexão. Você já está recebendo uma indicação de uma pessoa que você já confia. Então, se a pessoa que você confia te indicou alguém, cara, vai gerar uma conexão genuína com aquela pessoa. Sim, já foi algo validado, né? Pelo cliente que indicou para ele. Exatamente. Então, quando ele entra na agência, ele chega, a gente faz esse onboard, a gente explica o que vai ser entregue, o que não vai ser entregue, a gente não vai fazer social media, a gente não vai fazer a parte de tráfego para ele. Nossa, eu tive muita dificuldade disso no início, porque eu ofereci o tráfego, a pessoa, não, mas você vai gravar tudo para mim, você vai editar meus vídeos tudo. Não, isso é um trabalho de um social media. Sim. Então tem que deixar muito claro, principalmente o que você não faz. Ele vem entendendo que ele vai ter a parte do visual, do design, ele vem entendendo que ele vai ter a parte de missão, visão, valores, que isso aí já é de agência tradicional. Legal. Mas a gente coloca, né, muito mais elementos, muito mais camadas para que ele saia desse processo de posicionamento muito mais potente. Ele entenda que o negócio dele tem muito valor e a diferenciação que ele traz para o mercado vai impactar o cliente dele e vai principalmente impactar o negócio dele, os colaboradores. Então, quem está próximo dele também tem que ser impactado pela nova marca. Legal. Então, é isso que a gente busca trazer para o cliente. E com relação aos processos, é basicamente esse. O cliente chega, onboard, vem o desenvolvimento, né? A gente faz uma imersão com esse cliente, às vezes 2 dias, a gente senta com ele para trazer profundidade para o negócio e principalmente entender o que ele tem de diferencial no mercado. Que legal. O que ninguém está fazendo ainda e ele pode comunicar, ou que alguém esteja fazendo muito bem e a gente pode modelar também. Então, às vezes, o cliente que é um médico, por exemplo, ele tem algumas referências da área dele, mas tem algo que está dentro dele, que ele quer explorar, só que ele não sabe como. E é onde a gente busca, nesse posicionamento único dele, explorar essa diferenciação. Nossa, legal. Então o cliente sai muito mais preparado de dentro. Ele já entra ali meio perdido, ou até achando que sabe o que está fazendo, e sai desse processo muito mais preparado para o mercado. Exatamente. Muito legal, muito legal. E assim, cara, mudando só um pouquinho de assunto, eu gosto de perguntar para os convidados quando vem a respeito de inteligência artificial. A gente está passando por uma nova mudança de era aí, que é o uso da inteligência artificial dentro das agências de marketing. E hoje na Almi, como que vocês aplicam? Vocês usam a inteligência artificial para melhorar processos ou até para automatizar processos? E como que funciona hoje, assim, para profissionais, claro, galera de casa que pretende abrir uma agência ou se interessou em abrir uma agência de branding, como que se aplica hoje a inteligência artificial dentro de uma agência de branding, dentro da Almi, por exemplo? O tempo todo. A inteligência artificial ela veio para facilitar o nosso trabalho, trazer insights também super poderosos e também a parte prática da coisa, que é o visual. A gente utiliza bastante a inteligência artificial para mockups, para fazer vídeos. Legal. Então, é algo que realmente não tem mais volta e vai ser cada vez mais aprimorado. Mas desde o começo do processo com o cliente, desde as gravações que a gente faz, seja na imersão presencial, seja na imersão online, a gente transcreve todo aquele áudio, coloca dentro de uma inteligência artificial ali, seja o ChatGPT, seja o Humanos, seja o Gemini, e pega os insights principais que o cliente trouxe ali. Porque, às vezes, na conversa, muito emocional, às vezes, a gente acaba perdendo. Então, gravar isso, documentar isso, é muito importante para a gente desenvolver o restante do projeto. Legal. E quando chega na parte do visual, fica incrível, cada vez melhor os mockups, cada vez melhor as aplicações. Para você ter ideia, a gente gravou um vídeo completo com inteligência artificial, com pessoas e movimentos através de vídeos do VO3. Então, algo que facilita muito o nosso trabalho, diminui o custo do cliente, de certa forma, também, pelo menos na divulgação inicial. Claro que depois ele vai gravar, vai fazer a gravação profissional, né, com filmmakers presenciais. Só que para iniciar o projeto, é interessante também ter essas ferramentas para facilitar para a gente e para o cliente. Legal. Eu acho o poder da inteligência artificial hoje como ferramenta para a gente que trabalha com agência é sensacional, é incrível. Eu até brinco com os meninos aqui às vezes, cara, imagine se hoje os caras só excluem e deletam o ChatGPT da existência.
acabou, acho que quebra uma galera aí, não quebra? Fica mais desafiador. Mas quem pensa bastante consegue continuar no Aham, mercado, né? exatamente. Quem E usa a IA para pensar, para ter insights e melhorar, isso é exatamente, muito é legal. sobre isso, né? Não é sobre pegar aquilo ali pronto Uhum, e colocar para o cliente ver. Não, tem os seus insights que vão potencializar o que aquela uhum, inteligência está trazendo. E é tão interessante, assim, porque a gente prega muito que a Alme é uma agência de marcas com alma. uhum, É isso que, daí que vem o nome Alme. E o cliente, ele precisa perceber isso também. Então, num vídeo como esse, eu não posso deixar ele artificial, deixar ele sem conexão com esse cliente. A gente consegue, através dessa ferramenta, colocar emoção, colocar a alma do negócio do cliente nesses vídeos também. Então, é de ponta a ponta, desde o momento que ele chegou, através daquela conexão, seja de indicação, seja no relacionamento, até a entrega final na copy de todo o projeto e também no design de todo o projeto. cara, que legal. Você acabou cortando uma pergunta que eu ia fazer, que era sobre o nome do Alme, de onde que surgiu a ideia do nome da agência de você, Alme, Alme Brands, né? Hoje a Alme, ela não é mais Alme Brands, ela é Alme Case Company, que a Legal. gente validou com os nossos mentores, o Caio César e o Bruno Andrade, Uhum. para ser uma Case Company, que é uma agência lá de São Paulo que atendeu cases como Neymar, Ana Caramba, que legal. Lisboa. Então é algo bem grande que a gente está incorporando esse know-how deles. Para a gente aqui também é a primeira Case Company aqui em Brasília. E a Uhum. Alme vem exatamente disso, de alma, de marcas com alma. Legal. Mas é um acrônimo também meu, da minha Uhum. esposa e da minha filha, que é André William, Aham. Maria e Ah, que Eliane. legal. E Isso aí aí eu ia ficou saber. Alme. Eu queria colocar alma, mas eu achei muito forte. É, ia ficar muito bom. Então, fazendo um name, né, que é esse processo de Uhum. criação de nome de marca, veio Alme, que eu acho que é um nome pequeno, bastante sonoro, Uhum, toca eu gosto, é e fácil de faz um. falar, tipo, tem uma sonorização muito boa de escutar a Alme, assim, então eu gostei do nome. Alme Sim, e Brands. é principalmente disso, para o cliente se conectar com a alma do negócio dele. Não é Cara. sobre a gente. A gente é um veículo Uhum. que traz a marca do cliente à tona. E de tudo que é uma marca, eu acho que tem que ter muito cliente dentro dela. Com Esse é um certeza. dos nossos principais diferenciais. É olhar para o cliente, olhar para o negócio dele, mas principalmente para quem ele é, qual é a história dele e qual história ele vai contar para o mercado. Cara, E que isso legal. conecta, né? Uhum, isso gerou uma conexão muito forte com o cliente de vocês, entendeu? Então, muito bom. E se assim, cara, falando um pouco mais de cliente, assim, ó, eu adoro, tipo, deixar uma história bem legal de um cliente. Por exemplo, o último convidado que veio, ele contou uma história que, cara, eu quase chorei na frente das câmeras. Que ele contou, ele foi um projeto que ele ajudava venezuelanos a se integrarem melhor aqui no Brasil. Eles vinham da fronteira, vinham pô, dificuldades que eles passavam na Venezuela e queriam levar a vida deles aqui no Brasil, mas não tinham norte nenhum, não tinha nenhuma informação de o que fazer, como que funciona o sistema aqui no Brasil, como funciona o SUS. E aí, o Messias, inclusive, que fez esse projeto, onde ele elaborou todo um vídeo na língua dos venezuelanos, espanhol, se eu não me engano, posso estar errado, Uau, isso. mas explicando para eles como funciona o SUS, como funciona o sistema de transporte no Brasil, como funciona todo o sistema aqui no Brasil para eles se adequarem melhor no novo país que eles vieram tentar a vida deles e tentar sobreviver. Sensacional. Então, Você vê que cara, é clareza, né? Trazer exatamente, cara, clareza. incrível, assim, eu achei um projeto muito lindo de ouvir ele falando. E assim, eu queria te perguntar se hoje na Alme vocês já tiveram algum projeto assim que, caraca, deixou o coração quentinho, assim, ó, de trabalhar com esse cliente, porque, poxa, esse cliente me deu uma surra de aprendizado, assim, entendeu? Tem algum cliente, assim, específico na Alme hoje que você consegue recordar e contar uma história legal, assim? Pode dar pausa que eu vou pensar em que cliente é esse. Eu tenho Sem vários pressa. clientes muito especiais, assim, e Uhum, todos eles me trazem um ensinamento muito grande de vida mesmo, legal. né? Seja a parte empresarial, do Uhum, corre que ele fez para chegar no negócio dele até aquele ponto, seja na parte pessoal mesmo, de abre um pouco, dele se abrir um pouco a vida pessoal dele uhum. e eu usar também isso dentro de um Isso é projeto. inspirador, entendeu? Eu acho legal a gente conversar um pouco sobre isso, porque a gente acaba inspirando a pessoa que está assistindo, entendeu? Então, cara, a gente passa por clientes alguma vez que
te dá um aprendizado tão gostoso na sua vida que você vai levar ele o resto da vida no coração, entendeu? Então, Eu tenho uma cliente muito especial que eu a conheço já também do mercado de eventos há mais de 20 anos e eu acompanhei a trajetória dela desde o começo como cerimonialista e hoje ela é mentora para profissionais da área de evento. que legal. Então, ver esses clientes que têm uma trajetória que vai caminhando e evoluindo é muito prazeroso para a gente. A Aline Guimarães, que é essa cliente, ela... A primeira vez que eu a encontrei foi para entregar um cartão de visitas, físico mesmo, presencialmente. E ela estava muito satisfeita com o trabalho que ela estava fazendo num spa. E foi tão profundo que ela se abriu para mim, primeira vez que eu a vi. E começou a chorar, porque não estava mais Que legal. aguentando. E eu dei alguns conselhos para ela realmente focar na parte de cerimonial, que ela já era muito boa, e sair desse negócio, né? Porque, querendo ou não, quando você é CLT, tem várias pressões que acontecem para que você se sinta mal, né? Ou pressionado. E ela decidiu sair desse negócio, empreender solo, e foi uma evolução gigantesca. Ela acabou virando uma das maiores referências em cerimonial para casamento aqui em Brasília, mudou para BH e lá ela virou mentora de profissionais de evento. Que legal. Inclusive o Alex também é mentorado dela, Que legal. esse Alex da Sweet Drinks. Então, os principais ensinamentos que eu tenho dos clientes é essa evolução que eles têm no negócio deles e na vida deles. Então, a gente não traz somente uma marca que vai conectar com o cliente dele ou um design que seja muito bonito. A gente traz evolução. A gente traz clareza para que ele evolua no negócio, nas finanças, pessoalmente também e chegue a lugares muito mais longe. Que legal. Então, o branding é muito sobre isso. É sobre aonde você está agora e o que você pode fazer para chegar aonde você quer. Então, a gente traça esse plano junto com você e aumenta a percepção de valor do seu negócio para que seu cliente perceba seu negócio mais valioso e você possa cobrar mais por isso. Com certeza. Essa é a ideia do branding. Cara, que legal. Assim, pô, eu sinto muito, mas a gente tá chegando no final do nosso programa. E, cara, eu queria primeiro pedir pra galera que ainda não deixou o like, nem se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o like no canal. Ativa o sininho aí para não perder nenhuma notificação. E hoje, que dica que a gente pode dar, por exemplo? Que dica que você daria hoje para alguém que está começando a sua agência de branding? Ou alguém que ainda nem tem essa ideia de abrir sua própria agência, mas já tem essa pegada. Já, cara, gostei, quero abrir uma agência de branding porque conectou muito com o que eu faço, com o que eu sou. E qual o próximo passo que eu poderia dar? Que dica que você daria? Vou reformular. Que dica que você gostaria de ter ouvido quando você abriu sua primeira agência de marketing? Foi algo muito natural e é algo que eu acredito muito é entender de pessoas. Então, para mim, sempre foi natural entender de pessoas, gostar Legal. de pessoas, entender as pessoas com profundidade. Então, se é uma dica, seria essa: conecte-se verdadeiramente com as pessoas. Legal. Conheça as pessoas de forma profunda. Entenda o que ela precisa e entregue a mais do que ela precisa. Então, isso também é algo muito importante. Você entregar o que a pessoa nem sabe que ela está precisando também. Exatamente. Então, é esse olhar para o outro ser humano que faz a diferença no negócio. Não é somente olhar sobre números, sobre o valor que você fechou, sobre o que você vai entregar para que ele possa cobrar mais, mas sim entregue o seu melhor para as pessoas. E aí o mercado vai te reconhecer. Cara, que legal. Eu prezo muito por isso de você entregar aquilo para o cliente. É porque a maioria dos empresários hoje que entram no mercado entra com essa ideia de tá vendo o cliente ali como só um dinheiro que vai vir para ele de alguma Sim. forma. Vai prestar um serviço pelo próprio dinheiro que o cliente está me pagando. E não é sobre isso. Eu acho que é muito mais sobre o que você falou. É gerar uma conexão genuína com a pessoa, entregar o valor para aquela pessoa, para que ela cresça e vocês possam construir isso junto, esse crescimento junto, entendeu? Exatamente. Então... É algo muito forte isso. E simples também, né? Sim. É você olhar no olho do seu cliente e falar, cara, eu tô contigo. Exatamente. Eu vou te ajudar a chegar onde você quer.
E às vezes o ticket não é tão alto, Exato. mas a entrega sua tem que ser absurda, tem que realmente dar o seu melhor para que o seu cliente veja valor no seu trabalho e fale, olha, realmente ele mudou a minha vida, mudou a história do meu negócio e vai te indicar, e você vai ter um case bacana para apresentar. Então, todos esses detalhes que nem eram para ser diferenciais é o que faz o seu negócio ser bem visto no mercado e você se sentir bem fazendo aquilo. Prosperar, né? Faz o negócio prosperar. Isso é muito legal. Eu lembro do nosso primeiro cliente que a gente teve, foi uma cafeteria lá de Sobradinho. Cara, eles não tinham dinheiro para investir. A gente investiu o tráfego deles bem baixinho, acho que não investia R$ 300, né? E a gente cobrou um contrato de R$ 100, entendeu? Uau! Eles pagavam R$ 100 no primeiro mês. Só que a gente entrou com aquela mentalidade, cara, a gente precisa gerar valor para esses caras aqui. A gente precisa fazer esses caras crescer. E assim, 3 meses de tráfego pago deu tão certo para eles que eles fecharam o local que eles estavam, por ser mais menor, ser um lugar mais enxuto, e alugaram outro lugar maior para conseguir atender mais pessoas assim. Uau. E mesmo no lugar maior, cara, tinha gente que chegava na cafeteria, sentava no meio-fio para esperar a mesa, para esperar para ser atendido naquele negócio. Então, assim, sensacional. Foi, tipo, a primeira experiência, assim, que eu falei, cara, é esse o caminho que eu quero seguir. Eu quero gerar valor e caminhar junto com o meu cliente. Então, hoje eu chego para os clientes que eu vou fechar, que eu estou prospectando, e eu falo, cara, eu estou aqui para ser seu sócio, praticamente seu sócio. Eu estou aqui para caminhar junto contigo no seu negócio e a gente crescer juntos. Então, para mim, só faz sentido se você crescer, se a gente crescer junto, entendeu? Não sei se ficou muito claro. Ficou super claro. Inclusive, assim, lembrando também outra questão de um cliente que me tocou, uma cliente que me tocou muito, foi a doutora Leidiane Macedo. Ela, quando eu a encontrei, ela atendia como sócia em uma clínica de odontologia, ela é dentista, e estava querendo montar a clínica dela. Então, aquele desafio, né, de ter que ter muito dinheiro para fazer isso. Mas ela tinha uma confiança tão grande dentro dela de que ia dar certo, que me contagiou também. Então, quando a gente finalizou o projeto de posicionamento e a parte de identidade visual para ela, eu fiz um mock-up que mostrava como é que ia ser a fachada dessa clínica dela. E ela amou, ela se sentiu muito tocada, chorou, inclusive, na apresentação. E depois disso, ela foi atrás do arquiteto, do engenheiro, para poder tocar essa obra que ela estava querendo. E foi muito tocante ver essa evolução da obra dela, junto com a evolução e o nervosismo dela Que também, legal. para ver aquilo ali pronto. E hoje é uma das maiores clínicas que tem lá na cidade dela. E é muito diferenciada. A gente conseguiu realmente buscar a essência dela, mostrar isso para as pessoas e tudo comunica. A arquitetura comunica, a fachada comunica, o cartão comunica, ela se comunica muito bem, ela entendeu quem ela é e como ela traz valor para os pacientes dela. Então, foi um case que me mostrou, assim, que mesmo que o cliente não tenha o projeto pronto, né? Você tá ali como alguém que vai incentivar ele a Exato. chegar onde ele quer, para ele visualizar como é que vai ficar o projeto em si e ele correr atrás disso. Eu acho, às vezes, o que falta para o empreendedor ter sucesso, às vezes, no caso dessa doutora, é alguém que esteja do lado dela e acredite com ela. Entendeu? Ela só precisa de alguém acreditando no negócio dela e dando o auxílio que ela precisa para usufruir, melhorar o negócio e Exatamente. prosperar. Exatamente, eu Isso é legal. acreditei muito nela, acompanhei a obra junto com ela. Quando ficou tudo pronto, a fachada, os acrílicos, a papelaria. Nossa, foi uma sensação maravilhosa, porque eu vi essa evolução dela, esse corre que ela fez, sabe? Não somente financeiro, mas energético também. A obra cansa muito, né? E você não vê aquilo finalizado. Mas foi incrível, é um case de super sucesso que a gente teve e me inspirou muito, a doutora Leidiane me inspirou muito e me inspira até hoje. Legal, é isso. Para vocês de casa, anotem. Espero que vocês tenham anotado esses insights aqui. Principalmente isso de, cara, gerem valor para o cliente de vocês. Não veja o cliente só como um saquinho de dinheiro, cara. Veja o cliente como um parceiro seu, um parceiro tanto do seu negócio quanto você, um parceiro do negócio dele, para vocês crescerem juntos. Então, eu Exatamente. acho que isso é o grande insight dessa live aqui A doutora hoje. Leidiane, inclusive, fala uma frase assim: quando você quer ajudar alguém,
seja apenas uma alma que quer ajudar outra pessoa. Exatamente. Né? Quando tiver uma alma na sua frente pedindo ajuda, seja outra pessoa que vai ajudar. E isso muda tudo. Cara, é isso. E isso eu acho que é a forma certa de você fazer negócio, de você empreender. É isso de você se dedicar tanto ao seu negócio quanto ao negócio das pessoas que vão aparecendo pelo seu caminho. Exatamente. É um desafio diário, né? Que a gente está aqui e buscando sempre essa evolução pessoal e, consequentemente, o negócio também evolui. A gente chega a lugares inimagináveis, a gente pega cases também fantásticos e pessoas e clientes maravilhosos que viram amigos. Com certeza. Então, eu realmente acredito nisso, que a gente não faz somente negócio. A gente faz amizades e pessoas que querem o nosso bem, que é a nossa evolução e continuam trabalhando com a gente, indicando a gente e querendo o nosso bem. Exatamente. Acho que isso é o mais lindo de empreender. É sobre isso, sabia? Acho muito legal. Cara, quer deixar mais um recado de final? Alguém que você quer agradecer, deixar um salve para alguém, mandar um abraço? Sim. Quero agradecer a todos os clientes que confiam em nosso trabalho. Né? A gente está crescendo, a gente é pequeno ainda, mas a gente está crescendo e ajudando cada vez mais os clientes. A gente sabe que vai chegar aonde a gente quer. Quero agradecer também minha esposa, que todo dia está ali no corre comigo, me ajudando, me incentivando, estando realmente junto comigo, minha família, minha filha. E você hoje aqui, pela oportunidade de estar agregando para o seu negócio e para o negócio da sua audiência. Legal. Cara, esse foi o episódio de hoje. Mais uma vez, André, muito obrigado pelo estar aqui contando um pouco da sua história e incentivando mesmo as pessoas. E, claro, para você de casa, muito obrigado por estar assistindo até aqui. Esse foi o episódio de hoje. Episódios nossos saem toda semana, então acompanhe o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, que toda semana tá saindo episódio novo com esses caras, esses mestres aqui, passando os insights bem legal pra gente. Muito obrigado, Juan. Muito obrigado. Gratidão. Muito sucesso para você. Igualmente para você também. E é isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima e vamos que vamos. Valeu, André. Valeu, irmão. Tamo junto, velho. Tamo junto.